Eu acho uma palhaçada isso que o pastor Leonardo Sale está fazendo nesses últimos dias. A notícia que está percorrendo aqui na internet, como também na rede social, é que o pastor Leonardo Sale ataca novamente o pastor Eliseu Rodrigues. Olha só, se nós juntarmos as peças, nós vamos ver que o pastor Leonardo Sale está com alguns interesses e isso pode até ser uma estratégia de marketing. Porque essa polêmica que está dando, que ele está atacando novamente o pastor Eliseu Rodrigues, isso está promovendo o nome do pastor Leonardo Sale. Por qual motivo? Porque as redes sociais e a plataforma do YouTube e a internet está levando o nome do pastor Leonardo Sale e isso é bom para ele, porque ele consegue mais seguidores, ele consegue mais apoiadores e isso torna o nome dele um pouco mais famoso. Vamos juntar a peça aqui. Parece-me que o pastor Leonardo Sale está querendo viver uma vida de itinerante, sendo que ele não precisa disso. Ele é pastor presidente da igreja IPTM e por muito tempo ele tem ficado pregando somente dentro da sua igreja. Recentemente agora ele pregou no Congresso Militantes, liderado pelo pastor Adão Santos. E também não faz muito tempo que ele pregou recentemente em uma igreja em Portugal. Se vocês somarem, vocês vão ver que pastor Leonardo Sale parece que está querendo ser itinerante. Então o que é que ele está fazendo? Qual é a estratégia dele? A estratégia dele é que seu nome seja divulgado e que as igrejas chamem ele para pregar a palavra de Deus. Sabemos que o pastor Eliseu Rodrigues é um pastor muito querido e também muito conhecido aqui na nossa nação brasileira. A verdade é que todos eles são pecadores. Não podemos confiar no pastor Eliseu Rodrigues e também não podemos confiar no pastor Leonardo Sale. Esses pregadores têm vivido uma vida de luxo milionário, não tem lhe faltado nada e eles com essas brigas, com essas polêmicas, tem se beneficiado ganhando muitos seguidores na sua rede social, como também em seus canais aqui na plataforma do YouTube. Eu vou mostrar para vocês as palavras do pastor Leonardo Sale e também vou mostrar a resposta do pastor Eliseu Rodrigues. Eu, no meu ponto de vista, acho isso uma palhaçada, uma falta de vergonha e, na verdade, isso acaba escandalizando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque a palavra de Deus nos ensina que se alguém te bater na face, você deve virar a outra. A humildade, ela procede à honra. Eu vejo nesses pregadores que eles não têm humildade nenhuma. Onde é que fica o amor? Não adianta você ganhar muitos seguidores, pregar em vários congressos, não adianta você ter uma igreja super lotada, viver uma vida de luxo, se vocês não tiverem o amor. O apóstolo Paulo já havia advertido que se não tiver amor, nada adianta. Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou mostrar alguns trechos da fala do pastor Eliseu Rodrigues e também do pastor Leonardo Sale. Vamos ao vídeo. Da postagem que eu fiz aí, que eu vou postar nos próximos stories, Eclesiastes vai dizer assim, tempo de calar e é tempo de falar. Eu me calei por muito tempo e tentei da minha parte, fui no culto que ele estava, fui lá, aceitei, no final vamos falar junto, e aí lá na hora, parecia que já tinha resolvido, tirou uma foto comigo, não fui eu que pedi, tirou uma foto, a mulher dele é sábia, a mulher dele tem o que falar, é sábia. E aí tiramos uma foto, aí na foto ele não me abraçou, postou um texto, depois editou o texto, aí depois começou a me atacar de novo, deixou de me seguir sem eu fazer nada. Aí eu falei, Deus, está nas tuas mãos, minha parte eu já fiz. Só que o tempo é a melhor resposta. Acabou que a gente pregou no mesmo evento agora essa semana, no mesmo evento, no mesmo congresso, na mesma cidade, no mesmo ministério, com o mesmo povo, no mesmo pastor. E no mesmo evento que ele ministrou, onde 6 almas se converteram, e não é pela quantidade, porque 6 vidas é 6 vidas, não é quantidade, mas pelo resultado. Ele disse o que na última live que ele fez comigo? Na última live que ele fez comigo, ele deixou bem enfatizado que demônio não se manifestava no culto com ele, demônio não ouve se manifestar, não se manifesta facilmente, mesmo o público que assistiu ele pregar dormindo, porque eu não consegui, meu irmão, ver o vídeo nem pela metade, porque eu dormiria no meio do caminho, e o sono pegou conta, né? E o resultado foi lá, teve muitas libertações, teve muita manifestação do poder de Deus, então significa que tem demônio sim para se manifestar, tem demônio sim para sair, tem vidas que precisam ser libertas sim e alcançadas. Inclusive a maioria das pessoas, mais de 100 almas aceitaram Jesus e a maioria delas foram pessoas que foram libertas no culto. Então existem pessoas que não aceitam Jesus porque estão sem força, estão presas, estão aprisionadas no mundo espiritual e só entende coisas espirituais quem é espiritual. Sabe que o diabo ele vem e não brinca de ser diabo não, o diabo destrói pessoas no vício, destrói pessoas
com um pensamento de suicídio, de desistir da vida, pessoas que não têm mais ânimo de se levantar da cama, pessoas que precisam de uma libertação. Tem pessoas que têm pensamentos ruins, pensamento de matar outros, de inveja, de porfia, de divisão, pensamentos ruins que não são elas, luta contra o pensamento delas. Você já pensou alguma coisa que você não queria pensar? Quando você pensa em algo que você não queria pensar, quem é que está pensando por você? Se o seu eu não está no controle, quem é que está no controle? O que são setas do maligno? O que são dados inflamados? O que são essas influências demoníacas que rodeiam pessoas, que matam pessoas a sangue frio e depois vão tomar café na padaria como se nada tivesse acontecido, sai rindo após um homicídio, vê nos jornais, está bem explícito o que está acontecendo. Demônios não têm brincado de ser demônios e têm ganhado espaço e territórios até no meio das igrejas, abre aspas e fecha aspas. Então o que não é visto não é combatido. O diabo não tem medo de músicas bonitas, o diabo não tem medo de palavras bem elaboradas, porque ele conhece a Bíblia de trás para frente. Então você tem que saber a Bíblia e saber usar a palavra. Quando Jesus é levado no deserto, Lucas capítulo 4, o diabo vai tentar usar a Bíblia contra Jesus, dizendo, se lança daqui para baixo, porque está escrito que é os anjos da ordem a teu respeito, vamos embora. Aí Jesus vai dizer, mas também está escrito em Deuteronômio que não tentarás o Senhor teu Deus. Pegou? Então o diabo usou Bíblia para tentar persuadir Jesus. Jesus respondeu com a palavra certa. Porque não adianta dominar a letra. Se você dominar a letra, mas não for guiado pelo Espírito, você usa a letra de forma favorável àquilo que você quer usar, para aquilo que você tem interesse. Só que nós não somos guiados por nós. Aí daquele que se guia pelo seu próprio Espírito é louco. Temos que ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, pela inspiração. E aí o resultado vai vir. E é por isso que se prega sobre cura, a cura, prega sobre libertação, a libertação. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele ainda continua curando, libertando, salvando vidas, libertando pessoas. Você vê, ó, eu nem postei a parte do culto de revelação, só postei de libertação. Sabe por que eu só postei de libertação? Porque os nossos vídeos que viralizam na internet é o da profecia, mas os nossos cultos são ao vivo, integral. Palavra, louvor, revelação, libertação, tudo isso. Só que o que viralizou na internet, como eu fiquei conhecido, foi no meio da profecia. Então, mas eu falo da minha boca, no meu Instagram por diversas vezes, falei podcast, o trabalho que eu mais gosto de trabalhar é o da libertação, porque não adianta eu revelar a vida inteira de uma pessoa que está com um demônio dentro dela, ela vai sair revelada com cão dentro do corpo dela. Não, ela precisa de libertação. Agora voltou. E aí acabou que teve de novo uma situação entre o senhor e o Leonardo Salles, e todo mundo está tentando entender qual foi o problema dessa vez, qual foi a treta dessa vez envolvendo Eliseu Rodrigues e Leonardo Salles. Eu queria que o senhor pudesse falar com a gente um pouco sobre isso, para tentar trazer luz a esse debate que aconteceu aí. Que bom. Seria bom se todos estivessem tentando entender, mas existe um certo grupo que eu posso chamá-lo de alcateia, que ao invés de tentarem entender, ficam estabelecendo os seus próprios pressupostos contra aqueles que eles discordam. Eu queria que você, pelo menos, que é um pesquisador, que faz muita matéria, me provasse que dia foi que eu ataquei o Leonardo Salles depois que ele me encontrou no Bom Samaritano. Se você lembrar, por favor. Não lembro, confesso que eu não lembro. Não tem. Não tem. A questão é que o meu estilo de pregação sempre irá contra o estilo de pregação que o nosso irmão lá valoriza. E, assim, eu sempre vou incomodá-lo. Nós parece que compartilhamos quase a mesma linha de seguidores, porque eu sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais. Mas eu discordo dos excessos, e se eu fiz uma aliança de paz, não sei se eu posso, parece que está muito técnica isso. Se eu me permitir ter paz com o Leonardo Salles, em nenhum momento eu prometi a ele que eu deixaria de pregar o que prego e discordar do que discordo e denunciar o que eu denuncio. Se ele, ou você, ou qualquer um quiser me provar que eu o afrontei, o desrespeitei, que prove, em nome de Jesus. Agora, achei muita meninice editar um vídeo, postar nas redes sociais, querendo me ridicularizar. Parece que foi essa a intenção, mas é aquele jeito que eu prego. Toda mensagem minha eu começo pregando devagar. Se a igreja não estiver prestando atenção, você ou outros podem me falar qual é o nome disso aí, se é doença, se é problema, se for soberba, que Deus me humilhe. Eu começo a pregar devagar, e se a igreja estiver andando, conversando, eu vou ficar mais lento, vou parar, vou esperar a atenção do povo, porque eu
prego para alimentar a mente dos meus irmãos. E assim eu começo pregando. Então tem gente que já gosta que o pregador pegue no microfone, receba, abra a boca, a unção está aqui. Eu não consigo, eu só abro as escrituras e tento expor o texto. E aí do meio para o final a gente vai esquentando, é igual carro a álcool. Então quem não tiver paciência pode até se retirar do culto ou dormir mesmo, mas no meio da mensagem acorda. Jonathan Edwards disse: eu não me preocupo com quem dorme no meu sermão, o importante é eu saber que o guarda de Israel não dorme. Então, é isso. Mas, vamos lá, vamos começar do começo. Daquele momento lá do Bom Samaritano, o que aconteceu ali, pastor? Houve realmente esse acordo de paz ou não? Porque ele até comentou, depois daquele episódio, que o senhor não abraçou ele na foto de fato. O senhor tá com a mão no bolso. Eu não abraço que eu não tenho comunhão. Eu não tenho comunhão com o Leonardo Salles. Eu tenho comunhão com minha esposa, com meu pastor, com meus irmãos, com quem eu já conheço há muito tempo. E eu não tenho esse negócio de ficar... Cara, eu acabei de conhecer o cara pessoalmente. Ele foi muito humilde. Ele estava pregando na cidade. Ele foi lá, sentou para me ouvir. E depois ele foi na mesma sala que estavam os pastores. Ele estava sentado, ele ficou quando eu cheguei. E quando nós conversamos, eu disse a ele: eu te peço perdão pelos meus excessos, porque onde eu chego, você sabe como são os jovens e adolescentes. E o Sally, abre a Bíblia, Sally, fazia aquela brincadeira e eu entrava na brincadeira. Brincadeira, gente, na brincadeira. Mas eu disse: isso eu paro hoje. Me perdoe pelos meus excessos. Ele disse: eu também peço perdão pelos meus excessos. Só que todo mundo que estava naquela sala ouviu quando eu disse assim: eu não retiro nada do que eu lhe disse na live. Por que eu não retiro? Para mim, ímpios são filhos do diabo, porque é a Bíblia que diz, 1 João capítulo 3, quem vive na prática do pecado é filho do diabo. E não apenas ímpio, você que se diz crente e vive na prática do pecado, a Bíblia diz, e quem escreveu foi o apóstolo do amor, que você é filho do diabo. Segunda coisa que eu disse para ele é que quem tem o dom de profecia não necessariamente tem o chamado pastoral. E a terceira coisa que a gente discordou, eu esqueci. Aí eu falei que os excessos eu discordo, mas eu respeitaria, até porque ele foi humilde, sentou e me escutou. Mas parece que ele dormiu, porque ele disse que dá sono me ouvir pregar. Agora, durante aquela discussão que o senhor teve com ele, o senhor falou que os demônios não ousam se manifestar. E eu vi que muita gente não concordou com aquilo ali. Inclusive os youtubers, eu vendo o pessoal falar: cara, como é que ele fala que os demônios não ousam se manifestar? Explique, pastor, pelo amor de Deus, o que isso significa? Israel, você concorda que tudo que a gente fala tem um pressuposto? Sim. Ok. Ele disse assim: na sua pregação, demônios se manifestam? Não. Para que eu vou mentir? Para parecer super espiritual? Depois da pregação pode manifestar. Pode pesquisar. Faz uma pergunta. Você já viu Eliseu Rodrigues expulsar demônio? Você já viu Eliseu Rodrigues orar por enfermos e Jesus curar? Faz a pergunta. Se alguém se lembrar, vão comentar. Eu já expulsei e eu expulso demônios. Agora, durante a pregação, eu não faço show com demônios. Se o diabo é o pai da mentira e os demônios são mentirosos, eu estou ali para pregar a verdade. Por que eu vou entrevistar um mentiroso? Se a pessoa está sendo afligida por demônios, por que eu vou ficar entrevistando demônios? Que não estou dizendo que é o caso do Leonardo, entendeu? Sim. Como a maioria dos neopentecostais fazem. Depois da pregação, se o demônio se manifestar, o que eu tenho que fazer? Colocar a mão na cabeça? Ou mesmo sem colocar a mão na cabeça, eu tenho que dizer: em nome de Jesus eu te repreendo, sai. Porque a pessoa que está sendo oprimida, simplesmente, ela precisa de libertação. E biblicamente falando, o máximo que Jesus fazia era: quem tu és? Para que quem estava com ele percebesse que aquela era uma ação demoníaca. E depois Jesus repreendia. Paulo também: sai dela, espírito maligno. E saía. Acabou. Então, não tem esse negócio. Eu acho que eu vi um story seu hoje com a foto dele. Não sei se ele disse isso ou você só usou a foto dele para ter um alcance maior. Ele não sabe expulsar demônio. Não existe técnica para expulsar demônio. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. É usar o nome de Jesus que você vai expulsar demônios. E, claro, e ter uma vida santa conforme as Escrituras, porque eu já vi demônio envergonhando crente. Mas aí, nesse caso, como é que você enxerga então? O que eu falei do pressuposto. Sim. Assim, eu não lembro o nome do autor. Depois, se você me perguntar, eu posso pesquisar. Não sei se o Ismael, que é pastor e pregador também, vai lembrar. Eu li um certo autor que ele tinha esse ministério de cura e libertação. Cura e libertação. Eu sou pentecostal, né? Todo pentecostal é continuista, mas nem todo continuista é pentecostal. E assim, até para entender excessos e pregar contra, e também aprender, eu leio esses livros. E ele disse que em muitas cidades,
cidades onde ele chega, no avião ou no carro, ele já chega com a mão estendida, expulsando os quadrantes de demônios que se estabelecem naquele país ou naquela cidade, oprimindo pessoas. Rapaz, eu comecei a exercer essa oração. A minha esposa sempre perguntava: o que você está fazendo, amor, com a mão estendida? Eu respondi: meu amor, estou imitando o pastor, expulsando os quadrantes de demônios que se estabelecem sobre cidades, sobre ruas, sobre famílias, e vou repreendendo e pedindo ao Senhor que não permita que os demônios atrapalhem a ministração da minha pregação. Jesus pregava e demônios se manifestavam e Jesus dizia: cala a boca. E o demônio calava a boca. Por quê? Porque na pregação quem tem que falar é o pregador e não demônios. E como é que você avalia, então, essa disputa que o Leonardo Salles, em tese, está estabelecendo? Cara, eu não vejo como disputa. Eu acho que alguém ao redor do irmão lá está enchendo na cabeça dele, está passando informações. É o seguinte, eu repito, eu não fiz nenhum acordo com o Leonardo de mudar a minha mensagem, de pregar o que eu prego. Eu tenho, no mínimo... Oh, meu Deus do céu, já tem gente me chamando de soberbo. Cara, é o jeito ignora, que a gente... Ignora. Vida que segue. Eu acho que eu já alcancei uns 20 mil alunos online. E a gente, nos grupos de WhatsApp, no Telegram, pergunta aos alunos sobre o que eles querem que eu fale naquela live. E não sou eu diretamente. Vou falar o nome da empresa que cuida das minhas redes sociais. Promove. Cuida da rede da Camila Barros, Thalita Pereira, Helena Raquel, Cláudio Duarte, Thiago Brunet. E pela misericórdia de Deus, eles também cuidam nas minhas redes sociais. Então Eliseu fez preenchimento labial. Ai, vê se eu tô esquina. Eu sou bocudo mesmo, irmão. Aí eu sei que o cara tá brincando, eu também tô brincando. Aí, o Israel, eles perguntam e os meus seguidores respondem. Você sabe disso. Um exemplo, eu não sei o nome disso, eles chegam e perguntam assim... eu só lembro de uma entrevista que eles, antes de me contratarem, fizeram comigo, ou antes de fazermos esse acordo, eles falaram assim: você tem que descobrir a dor do seu público. Entendeu? Aí o meu público responde: queremos ouvir sobre profecias, queremos ouvir sobre os dons. Eu pediria aos irmãos que fossem no YouTube assistir um debate. Um debate que eu fiz com um pastor sensacionista, não crê na manifestação dos dons. Gostei muito dele, mas com a Bíblia aberta, eu defendi a contemporaneidade dos dons. Eu creio nos dons. E eu fui responder o cara da boca inchada aí, eu já me perdi. Tá, voltei. Meus alunos e seguidores pediram que eu falasse sobre o dom de profecia. E muitos crentes estavam pensando que eu não creio no dom da profecia. Eu creio, só discordo dos excessos. E explicando sobre os excessos, você sabe, eu sou muito espontâneo. Você está percebendo aqui que eu falo com você, falo com as pessoas nos comentários. Então, às vezes, na tribuna, eu imito uma falsa profecia, um falso comportamento. Aí, na live, ou na aula, eu falei que é assim: gente ouvindo profecia fica assim... para ouvir profecia. Aí, na hora da palavra, um rosto de desânimo. Eu vi isso. Eu já preguei em Tarde da Bênção que... o quê? Eu esqueci o nome dela, só não vou citar o nome dela, mas o nome do profeta é Eliton. Aí, ela no Gama, na Tarde da Bênção do Gama. Aí, quando chega um Eliton que tem o dom da profecia, que Deus já o usou para mim, quando ele tem o dom da profecia, eu ia pregar. Aí, como chegou o Wellington, a irmã dividiu o tempo entre eu e o Wellington. Amém, glória a Deus. E Deus o usou na profecia e eu preguei. Aí acabou o culto, a irmã dirigente lá da Assembleia, do ciclo de oração da Assembleia de Deus do Gama, Distrito Federal, falou assim: irmãos, vamos fazer aqui a fila para vocês receberem oração dos pregadores. Aí na fila do Wellington foi 100 pessoas, na minha foi 10. É normal. Porque quem vai em Tarde da Bênção, irmão, é gente sofrida. É gente que está clamando por uma resposta. E quem tem o dom da profecia, claro, vai alcançar mais esse tipo de gente. E o Wellington, ele sabe, quando ele ultrapassava do limite, eu chamava ele no carro e dizia: cara, não precisa disso não. A cruz é seca, o evangelho é simples. O evangelho não precisa de enfeite, o que tem que ser enfeitado é a mentira. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. A verdade, quanto mais simples, é impactante.
senhor fala dom de profecia. Dom de profecia é uma coisa, dom de revelação é outra, correto? Não, Não? não tem como a pessoa. Explica pra gente, explica pra gente. Não tem como a pessoa receber uma profecia, que é uma mensagem dada por Deus, sem ela ter o dom da revelação. Deus lhe revelou algo. E quando ela passa a revelação, se tornou uma profecia. Ela recebe a revelação. Se ela guarda a revelação para si, aí foi uma revelação. Agora, quando ela libera a revelação, aí foi uma profecia. Entendi. Agora, o que o senhor pode dizer, então, quando lá diz que João foi o último dos profetas? Esse é um dos argumentos que se usa para dizer, não existe mais profeta hoje em dia. Isso aí é argumento sensacionista. Vigia, que é sensacionista. Não, eu tô querendo promover o debate. Como é que a gente pode justificar isso? Então? Ofício de profeta encerrou em João. Do derramamento do Espírito para cá é dom de profecia. O exercício da palavra profética. Ofício profético para uma nação com palavras inspiradas fazerem parte das escrituras, acabou. Agora, o ministério de exercer o dom de profecia ainda existe para nós. Então, aquele profeta que fala para a nação, uma palavra direcionada de Deus, isso não existe mais. Ele pode falar para a nação pelo dom da profecia. Profundo, hein? Profundo. Isso dá para fazer um debate de 2 horas sobre esse assunto. Já tem um debate lá no YouTube, moço. Eliseu Rodrigues, os dons cessaram? Eu vou assistir para aprender. Voltando pro Sally. Discordo. O dom de profecia é diferente do dom de revelação. Eu vou repetir para ver se o irmão entende. Tá bom? A profecia é uma revelação de Deus. Ô Israel, você está com um problema aí agora. Aí eu chego aqui para você e falo esse problema. Eu revelei o seu problema. Sim ou não? Sim. Mas o fato de eu estar falando, eu estou profetizando. Agora, Deus pode me revelar algo sobre a sua vida e eu não falar. Como eu não falei, eu não profetizei. Me foi revelado para eu orar. E aqui eu falo uma coisa a quem tem dom de profecia. Nem tudo que Deus te revela é para você falar. Posso provar na Bíblia, Israel? Fica à vontade, por favor. Você tem Bíblia aí? Tenho. Deixa eu pegar minha Bíblia velhinha aqui. Porque o cara falou que discorda, então bora para a Bíblia. Aí bora ver se o irmão discorda da Bíblia. Daniel, capítulo 12. Daniel. Capítulo 12, versículo 8. Posso ler? Você acompanha? Por favor. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei. Ó Senhor meu, qual será o resultado final de todos estes acontecimentos? Daniel quer ouvir, quer entender para escrever. Agora, versículo de número 9. Lê para mim, o que o anjo falou para Daniel? Ele respondeu, vai, Daniel, Vaza. porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Acabou. Eu te mostrei o que deu para entender, entendeu. O que não entendeu, agora é para o fim do tempo. Está fechado, está lacrado. Você não vai escrever para ninguém. A experiência foi só sua. Mas para ser doutrina, tem que ter no mínimo 3 referências. Bora para a segunda referência. Abra aí, 2 Coríntios. Capítulo 12. 2. 12. Versículo 4. Não, primeiro 1, depois o 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. 4. Versículo Foi 4. arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem
referir. Paulo recebeu a revelação, mas ele disse: eu não posso contar. Ou Paulo não sabia explicar o que viu, quem leria não seria capaz de entender. Deus me dá uma revelação, cara. Eu posso, perfeição, não ter entendido bem. Como assim? Se for Deus que revelou? Daniel acabou de falar que ele não compreendeu bem. Segundo Reis, capítulo 4, Eliseu disse: Deus me ocultou. Nem tudo Deus revela. Se o cara revela todo dia, ele é fanfarrão. Se é sobrenatural, não pode ser todo dia, toda hora. Já se tornou algo comum. Então, o próprio Paulo está dizendo: não é lícito aos homens contar. Ou ele não conseguiria expressar, ou o ouvinte não conseguiria entender, ou Deus só revelou para edificá-lo, ou para ele, às vezes, Deus te revela algo só para você interceder por alguém. Então, às vezes, querido, a gente transmite a profecia de um modo que o nosso comportamento em transmitir a profecia gera descrédito ao dom, descredibiliza a própria mensagem, não pelo dom em si, mas por quem ouviu. Terceira referência, por favor, Israel, Apocalipse 10. 10. Versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Acabou. Não é para escrever. Ninguém vai saber o que eu revelei para você. Não, mas agora eu preciso lhe perguntar. Se essas revelações que estão aqui na Bíblia, elas não podem ser ditas, compartilhadas, escritas e etc e tal, quais são as revelações que estão sendo feitas nas igrejas todos os dias? A pergunta foi um pouco errada. Você quer dizer que Deus não permitiu que as revelações fossem escritas para que outros soubessem? É isso. Por E quê? essas revelações que acontecem nas igrejas? Porque a revelação foi só para eles. Ok? Ok. E essas revelações que acontecem na igreja? Eu acabei de dizer. Nem tudo que Deus revela é para o profeta falar. Às vezes Deus me diz assim: Israel está assim, assim e assim. Eu tenho que orar pelo Israel. Mas o fato de eu ter o dom da profecia, eu tenho uma acessibilidade que você não tem. E às vezes, para que eu seja reconhecido como profeta ou como quem tem o dom de profecia, eu chego, um exemplo, já vou marchando. Algumas pessoas dizem: para que isso? Primeiro, é o jeito dela entregar a profecia. A pessoa empolga e vai marchando. E tem outros que recebem a profecia e chega bem quietinho e diz assim: Deus me disse isso e isso, tá bom? Vai acontecer se for Deus do mesmo jeito. Não é o meu modo de profetizar que determina a validade ou a seriedade da profecia, para que outros continuem crendo. É só uma marca. A profecia se cumpriu? Se não se cumprir, é falso profeta. Então não se empolgue porque o cara entregou 300 profecias. Se alegre se as 300 se cumpriram. Outra coisa que, meu Deus do céu, tu me mete em cada uma. Se o dom é para edificação da igreja, por que eu tenho que profetizar apenas no seu ouvido? É um excesso que eu estou falando há muito tempo. Excessos. Segundo, se a Bíblia manda julgar a profecia, por que os profetas do Brasil não suportam ser julgados? A Bíblia diz que a igreja tem que julgar a profecia. Sim ou não, Israel? Mas eles argumentam o seguinte: você pode julgar a profecia, não o profeta. Eu já ouvi muito isso. Ok, mas aí se o profeta não tem a vida que condiz com as escrituras, a vida dele deve ser julgada, analisada à luz das escrituras. Se você não quer ter seu comportamento julgado pela igreja, então não seja uma pessoa pública. Não profetize nas redes sociais, não faça live de profecia. Eu sou julgado, olhe nos canais. Você mesmo já julgou palavras minhas. Temos que julgar segundo a reta justiça. O comportamento do profeta fala mais do que sua profecia. Foi Jesus que disse, Mateus capítulo 7. No contexto de árvore, pelo fruto conhecereis a árvore. Sabe o que é o contexto ali? Acautelai-vos dos falsos profetas. Você não tem que simplesmente analisar a profecia, o modo que ela é entregue.
mas o comportamento do profeta. Como o profeta leva o ministério, as coisas de Deus, como ele respeita a igreja do Senhor. Ou desrespeita. Mas hoje em dia está muito difícil, inclusive, pastor, de saber, por exemplo, então, vamos aproveitar esse estudo bíblico para a gente entender o seguinte: como que a pessoa que está na igreja hoje, ela pode discernir se o profeta está falando da carne, vamos ser meio popular, ou do espírito, se é espiritual ou não? Como é que o fiel pode identificar isso? Tá. A mesma Bíblia que diz que está disponível para nós o dom de profecia, também diz que está disponível o dom do discernimento. A gente deveria buscar mais o dom de discernimento. Segunda coisa, a palavra do profeta, ou seja, a palavra profetizada, deve ser baseada nas escrituras. Baseada, não é repetir o que está escrito. Um exemplo. Eis que Deus está te dando essa varoa que está do seu lado. Mas aquela varoa que está do lado do irmão é esposa de outro macho. Deus não estaria dando essa varoa. É só um exemplo pífio do que eu estou querendo dizer. A Bíblia é contra o adultério. A pessoa está na prática da imoralidade sexual. Eis que eu estou realizando o seu sonho, vou te abençoar, vou te levantar, vou te exaltar, e quem te humilhou vai ser derrotado, e eu vou te honrar na terra. Não! Se está na prática do pecado, a profecia é: larga essa mulher que não é tua, sai dessa imoralidade, Deus tem muita bênção para você. Mas para você a mensagem é: se arrependa. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios capítulo 14, Paulo limita isso. Paulo não é bem a palavra limita. Paulo organiza isso. Que a profecia para o ímpio é para julgamento. Ele deve se prostrar e reconhecer que Deus está no meio da igreja. Meu Deus, é a Bíblia que diz. Então, se a profecia não está baseada nas escrituras, descarta. A outra coisa, com a verdade. Uma irmã chamou a minha esposa lá nessa igreja, que eu acabei de falar, do Gama, uma tarde da bênção, onde eu fui muito abençoado, mas uma irmã veio profetizar num culto de terça para minha esposa, depois da pregação. Olha, irmã, Deus me manda te dizer que a irmã tem que cuidar do seu marido, ser submissa ao seu marido e orar com o seu marido, viu, irmã? Senão Deus vai te levar. Eu falei: oi, minha irmã, a minha esposa já ora comigo, a minha esposa lê a Bíblia comigo e ela que compra meus livros. Não é Deus que está te usando. Gente, é só julgar pela verdade e com as escrituras abertas. Qualquer crente pode julgar à luz das escrituras. Mas o problema, pastor, é que a gente vive uma igreja hoje que não lê Bíblia. Essa é a verdade. Verdade. Não lê Bíblia. Ouve o que o profeta diz, assiste um culto, se emociona, mas não pega a Bíblia para ler. Tem dificuldade se a pessoa mandar ler um trecho tal. Esse tipo de gente que eu não tenho paciência, não estuda a Bíblia e quer ficar falando bobagem para mim no Instagram, falou, vai escutar. Aí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor que é mestre, que é professor de teologia, etc. Não. Como é que se resolve esse problema da igreja não gostar de ler a Bíblia? Qual a estratégia para resolver isso? Os pastores pregarem... Oh, meu Deus do céu, aí... Não, sem polemizar. Eu tô sendo bem... Eu não quero porque os caras já levam pro lado da polêmica. Assim, eu não posso dizer que a culpa não é dos pastores, ou que eles não têm parcela de culpa. Se na doutrina o pastor não ensina a Bíblia, como que os liderados vão ter desejo pelas escrituras? Se o cara traz um pregador que prega 1, 2 mensagens decoradas o ano inteiro, como que essa igreja vai ter desejo pelas escrituras? Se o pastor não consegue pregar um estilo lectio contínuo, ou seja, capítulo por capítulo de todos os livros da Bíblia, cara, o melhor método da igreja aprender a amar as escrituras é o pastor abrir Gênesis e pregar capítulo por capítulo. Logo assim ele para de ser considerado alguém que está dando indireta. Ah, o pastor está pregando. Um exemplo, um casal de homossexual na igreja. Está lá, glória a Deus, aleluia, escutando a palavra. Aí o pastor já tinha começado a pregar Gênesis e Êxodo. Aí vai chegar a parte de Levítico que não pode deitar homem com homem. Aí ele não... aí o pastor vai pular, ou ele vai ter que pregar, porque ele pregou um capítulo anterior e ele vai ter que pregar naquele capítulo que prega contra a prática. O homossexual inteligente vai dizer: não é indireta para mim. Ele está seguindo a regra dele de pregar capítulo por capítulo. Só que tem pastor que não pode pregar, né? Contra adultério, contra roubo, contra mentira, contra violência, contra mulher.
Não pode. Aí esses capítulos eles pulam. Agora, o pastor precisa pregar o lectio contínuo. Por quê? Porque isso evita que ele seja considerado alguém que está dando indireta na igreja. Se o pastor, meu irmão, começar a pregar capítulo por capítulo, livro por livro, a igreja vai crescer muito e de modo expositivo, eu aconselharia. Eu sei que o fundamento do pentecostalismo são mensagens temáticas, ok, mas o estilo expositivo edifica muito, edifica muito. Gente, eu só falei do homossexual aqui para usar um exemplo que é polêmico. Concorda comigo, Zé? Calma. Não, você concorda com o que eu estou falando? Claro, claro. Não, já tem gente com frescura aqui no comentário. Cara, é o seguinte, eu fui pregar no interior de São Paulo, esqueci o nome da cidade, só sei que eu desci em Ribeirão Preto. E um pastor da igreja metodista estava tendo dificuldade porque havia um casal gay na igreja. E o pastor não estava podendo pregar sobre moralidade sexual e tinha que pular alguns textos da Bíblia e não podia dar aula na escola dominical contra. Eu disse, faz isso, pastor, prega lectio contínuo, capítulo por capítulo da Bíblia, e o homossexual que está te visitando, ele vai estar com a Bíblia e ele vai estar acompanhando os textos e o Senhor vai falar com ele, com certeza. Eu só usei esse exemplo, gente, porque é mais polêmico hoje, né? Só por isso. Mas já que a gente entrou nesse assunto, vamos continuar um pouquinho. Lá vem! Pastor, o que o pastor, então, tem que fazer se ele descobre que tem um casal homossexual na igreja, ou que tem um cara que é homossexual, mas não é assumido? Como é que deveria ser o tratamento? Não pode ministrar para a igreja, porque está na prática do pecado, assim como o adúltero, o jovem que faz sexo fora do casamento, não pode ministrar para a igreja, doente não pode sarar outro. Se o homossexual está congregando numa igreja, ele está lutando contra as suas fraquezas, contra a sua própria natureza humana caída. Para Deus, o hétero, prostituto e adúltero é tão pecador quanto o homossexual. Então ele está ali para ouvir a mesma Bíblia. A mesma palavra para o hétero é a mesma Bíblia para o homo. Renuncie, cruz, jejum, oração, sacrifício, dizer não à carne. Antes de voltar para o Leonardo Salles, o pessoal está pensando, está querendo aqui pedir. O povo ama o Salles, hein? Não, o povo adora demais. Ele sem camisa, tatuado, que o povo adora. O cara já nasce homossexual ou é comportamental? Comportamental. Eu comprei um livro, se vocês quiserem ler, eu indico o livro. Não é de um autor cristão. Nascido gay, ele prova cientificamente. Agora, há muitos fatores desde a infância que podem influenciar e tal. Mas a homossexualidade, quanto à prostituição, eu não entendo esses crentes. A homossexualidade vai pro inferno. E você que é pornográfico também vai. Ambos precisam se arrepender e crer que Jesus é o único Senhor e Salvador e precisa se submeter às Escrituras. Agora, você quer fazer parte da igreja? Faça parte. Ouça a palavra, deixe o louvor a Deus fluir no culto. Você só não é adorador, porque ímpio não adora. Quem adora são salvos. Muito bem. Pastor, como é que fica agora a sua relação com o Leonardo Salles? Você vai mudar de postura em relação a ele? Ou não tem o que mudar? O que você tem a dizer, inclusive, para ele? Que certamente alguém vai mandar para ele essa live. Ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evita. Tito, capítulo 3. Você já estava evitando ele? Já. O pessoal quer sangue, pastor. Isso não basta, não. O pessoal quer... Pergunte que eu respondo. O povo não quer silêncio. Cara, não sei, eu fiz um vídeo sobre esse assunto hoje e eu confesso, eu assisti, inclusive eu falei com o pessoal dele, ele mandou um áudio de quase 13 minutos. Eu confesso que eu não consegui entender de onde que surgiu a treta, porque eu assim, também quero saber, como eu já falei. Eu nunca disse a ele que eu deixaria de pregar o que prego. E outra coisa, eu tenho uma equipe. Um exemplo, houve uma polêmica entre minha esposa e a Vitória, e você até defendeu minha esposa. Aí a Vitória respondeu, entre aspas, com deboche. Aí todo mundo bateu na menina. Sim. Só que depois ela se explicou. Gente, aquilo já era um vídeo gravado. E temos o dia certo e a hora certa de postar o vídeo. Então ela não debochou de mim nem da minha esposa. Era um vídeo que já estava projetado pela equipe dela.
É a palavra dela, irmão. Se ela mentiu, entre ela e Deus. Sim. E aqui vai a minha palavra, que o Espírito testifica no seu coração se é verdade ou mentira. Eu fiz a live conforme os meus alunos pediram, e a minha equipe, que eu já citei aqui, a Promove, faz os cortes semanalmente. Israel, faz o teste, entra no meu canal. Existem mensagens que entram semanalmente e existem mensagens que entram 2, 3 semanas depois. Por quê? Porque não é na hora que eu envio o vídeo que eles já editam e postam. Eles precisam de um tempo, como eu já citei. Eles trabalham para o Cláudio Duarte, Camila Barros, Helena Raquel, Thiago Brunet. Eles precisam montar os vídeos e na semana inteira eles já deixam programados os vídeos saindo. Então, um exemplo, aí sai o vídeo de eu falando, acho que é assim que eu aprendi na roça. Sai o vídeo, eu expressando assim, ouvindo a palavra, ouvindo profecia. Aí ele posta, direto pro Leonardo Salles. Gente, é só Leonardo Salles que tem dom de profecia no Brasil? Pelo amor de Deus, gente. Cara, eu tô terminando 2 livros de vez. Apocalipse e Êxodo. Eu tenho que dar aula para os meus alunos. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho que pregar nos temas dos congressos. Eu tenho que estudar. Eu tenho a minha igreja local onde eu prego toda quarta. Eu vou ficar editando vídeo, projetando vídeo para dar indireto para uma pessoa quando o país tem muitos palhaços brincando com profecia. Pelo amor de Deus, irmão. Já que você entrou nesse assunto da Vitória Souza, o que você achou desse último episódio dela, que ela foi ministrar lá no aniversário do homossexual? Depois ganhou um pix de 100 mil, pastor. Felicidade para ela que recebeu o pix de 100 mil. Me perguntaram o que eu faria. Eu devolveria, porque só é sustentado por Acabe e Jezabel que é falso profeta. Eu devolveria. Isso não quer dizer que ela seja uma falsa profeta, mas eu não aceitaria o sustento de quem vive na prática do pecado. Se eu vivo da obra, é a igreja que me sustenta. Então eu preciso defender o que a igreja defende, escutar a igreja. Se a igreja, um exemplo, uma vez eu saiu um vídeo meu assim, não chame Jesus de você. Aí muitos pastores dos Estados Unidos me ligaram, pastor, aqui só tem essa expressão, tu ou você. Não tem outra expressão para a gente cantar. Eu fui publicamente, e muitos crentes nos comentaram, você tá errado, é muita santidade, você tá chaçando. Eu fui lá no YouTube e pedi perdão. A igreja me julgou. Eu escutei a igreja. Agora vocês do Fuxico isolaram um vídeo meu, não sei se você era o dono, quando eu disse que a igreja é obrigada a sustentar pastor. E aí, do jeito que vocês postaram, parece que eu disse a igreja é obrigada a sustentar pregador. Foi o que as pessoas entenderam. E começaram a me bater. Eu nunca retirei. A igreja local é obrigada a sustentar o seu pastor. Isso eu não retiro. Agora, quando todo mundo não, 80% dos crentes, pastores fizeram textos me batendo, eu disse, a igreja está me corrigindo. Eu fui lá e pedi perdão. Está no YouTube. Pastor Eliseu pede perdão a Juliano Som. E pedi perdão. Por quê? Porque a igreja me julgou. Então, se eu pudesse dar esse conselho à irmã Vitória, eu diria, escute a igreja. Só que ela não escuta a igreja, pastor? Escute a igreja. Um exemplo, o que a igreja está dizendo ultimamente. Leia mais a palavra. Estude teologia. Ela já pode estar até estudando teologia. Mas ela tem, cara, um futuro muito promissor. Uhum. Um futuro promissor. Sendo ela instruída nas escrituras, ela vai crescer muito. Se ela quiser, se o pai dela também permitir. Eu conversei com os pais deles, com os pais dela. São humildes, abertos a conselho e tal. A gente conversou frente a frente através de uma chamada de vídeo, bastante educada, mas não é porque eu tenho paz com a pessoa que eu vou deixar de pregar o que prego. Muitas igrejas já fecharam as portas para mim, porque não dá. Eu chego na igreja lá, tem a cadeira do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu pego no microfone e digo, Jesus é onipresente? É. Então por que tem 3 cadeiras para honrá-lo? Isso é uma desonra para ele. Se ele é onipresente, vocês colocam 3 cadeiras para ele sentar para honrar, você está dizendo Jesus está sentado aqui. Então você está descredibilizando a onipresença de Jesus. Ah, pastor, para que isso? Aquela igreja precisa ser exortada. Já teve igreja que me ouviu pregar e eu prego lá todo ano em seus congressos. Já teve igreja que não. Esse cara se acha. Não é que eu me acho. Acho que vocês que não acharam o texto bíblico que é contra isso. Porque Hebreus diz que Jesus já cumpriu toda aquela simbologia. A gente não precisa ficar enchendo a igreja dessas coisas.
Pastor, a gente está falando da Vitória e eu lembro que o senhor começou tão cedo quanto ela, né? Você começou muito jovem também, né? Comecei, mas eu apanhei demais, irmão. É, O pastor então, aí, dizia, eu tenho falado, inclusive, a respeito da Vitória, eu vejo ela muito jovem para o tamanho da responsabilidade que tem. É claro que talvez o senhor, na sua época, o senhor não tinha a agenda que ela tem hoje. Ela praticamente não para, né? Tá todo dia. E eu me pergunto, o que é que essa menina faz da vida, no sentido até educacional, se ela faz um curso, se ela estuda. Você não acha que ela está sendo muito sobrecarregada, não? O senhor teve essa experiência de começar cedo. Não acha que está sendo sim, muito cobrada, não? o Israel, o tempo não se tem, se cria, mas quando a pessoa se expõe, ela vai ser cobrada. Cara, eu comecei a pregar com 5 anos, mas com 7 anos eu comecei a cumprir agendas. Então, a minha agenda sempre foi pesada. O que que eu fazia? Eu estudava dentro do avião, eu estudava na carroça, eu estudava no jegue, eu estudava na bicicleta, eu estudava no ônibus. Só que meu pai sempre pegou no meu pé. Você não vai subir no púlpito se você não orar hoje. Meu pai já cancelou a agenda porque eu não tirei 1 hora de oração. Caramba. Sim, sim. Meu pai pedia para ver meu esboço. E já perguntaram assim para mim, quem te influenciou no ministério? Eu disse, meus pastores. Eu já até morei com pastores. Aí eles me ensinaram a me vestir, me ensinaram a explicar o texto, me ensinaram a me comportar diante de pastores mais velhos. E eu me deixei ser mentoreado. Cara, eu já chorei muito, já fiquei com muita raiva. Depois de eu pregar, o pastor já pegou o microfone e começou a me exortar. O irmão disse que eu comecei a mentir. O filho da treva, vai lá na cidade de Ilhéus, Bahia, e faz uma entrevista sobre mim, e você vai ver. Então, já chorei muito, já me entristeci muito, mas se a gente não abaixar a cabeça para ouvir a igreja, para ouvir os mais sábios, para ouvir os mais experientes, a gente não vai muito longe. Então, essa é a minha preocupação em relação à Vitória. Não faz de verdade, não é nem para causar polêmica. É que, cara, eu vi, por exemplo, teve um vídeo recentemente dela chegando lá em Belém, tinha lá umas 2.000 pessoas em cima da menina tão jovem, né? E tão assediada dessa forma, isso acaba mexendo com a cabeça, né? Quando fazem isso comigo, quando chego em alguma igreja assim, que eu nunca fui, ou numa região muito simples, aí eles vêm assim em cima do carro para tirar foto, tá? Eu falo, bora pro culto, bora pro culto. Ah, pastor, só uma foto. E sem maltratar, né? Só uma foto. Eu falei, depois do culto. E todo mundo ri, todo mundo senta, tal. E depois do culto a gente faz a festa. E vida segue. Pastor, quem é a sua referência aqui no Brasil? Tem alguém que o senhor tem como referência? Eu pego um voo de madrugada, o pastor tá me acelerando aqui. Então, vamos finalizar. Só mais 5 minutos. Tá? Cara, minha referência hoje, referência de administração pastoral. Bispo Samuel Ferreira. Aquele homem fez no Brás e na Madureira é deslumbrante. A referência de audácia na pregação da palavra. Pastor Silas Malafaia, pastor Josué Brandão. Mas eu foco muito em teologia, sabe? Eu gosto muito de ler, muito mais do que ouvir. Eu gosto muito de ler. Minhas referências mais são os teólogos mortos. Eles não têm compromisso com a vaidade dessa geração. Eu sou muito velho. O que o senhor tem lido nos últimos tempos? Eu gosto muito de comentários bíblicos. Eu estou lendo aqui um comentário de Klaus Westermann, um alemão que escreveu sobre o livro do Êxodo. Eu gosto muito de comentário bíblico. Então, 2, 3 meses eu passo lendo um comentário sobre um livro da Bíblia. Legal, cara. Deixa eu contar uma pergunta que não tem nada a ver com Bíblia ou com igreja. O que o senhor pensa de Elon Musk? Tem acompanhado o bilionário? Não. Nada disso. Só sei que é muito rico. Ele quer levar a humanidade para Marte. Só acha que isso é possível? Não sei. Eu não estudei nada disso. Mas isso teria alguma ligação profética, alguma coisa assim, na sua visão? Eu não sou escatólogo, mas onde sei, acho que não tem nada a ver, não. Levar as pessoas para Marte. Para morar, é Jesus que quer nos povoar Marte. É melhor focar em Jesus que vai nos levar para o céu e a gente vai voltar para reinar nessa terra. Olha aí. Claro, os pré-tribulacionistas criam assim, né? Os pós não. A gente durante a última eleição, a gente teve essa Lula e Bolsonaro, mas já há uma dualidade na igreja há muitos anos, né? Pós-tribulacionista, não sei o quê e tal, calvinista, arminiano.
é que você ouviu isso, pastor? Isso é saudável? Isso é saudável? É saudável. Debate sempre é saudável. Quem debate aprende. Só que eu acho que essas coisas são coisas para dentro da sala de aula. E eu acho que, ainda que você não domine a mecânica da salvação, mas você tem que dominar o método. Como é que a salvação se opera? Crendo só pela fé, só pela graça, só Jesus salva, Jesus vem e a gente vai. Ou seja, tanto pós, quanto pré, quanto calvinistas e arminianos creem nisso. A salvação é pela graça, Jesus vem e a gente vai. Isso é suficiente, né? Isso é mais importante, isso é suficiente. Mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para o Wesley Roy, está nos assistindo aqui desde o início da live. Deve estar na América também, pertinho do senhor aí. Deve estar nos acompanhando. Pastor, obrigado demais por esse tempo que o senhor dedicou para a gente bater esse papo aqui, esclarecer algumas coisas. Aprendi, inclusive, bastante. Li a Bíblia hoje, eu não tinha lido ainda, já comecei a ler a Bíblia. Me forçou a ler a Bíblia aqui hoje. Obrigado de coração. Deixa uma mensagem aí, então, para o pessoal que está nos acompanhando essa madrugada. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Se você discorda das minhas pregações, eu sinto muito, eu vou continuar pregando o que eu já prego, mas se você percebe algum excesso, faça o corte, me mande no direct e à luz das escrituras me aconselhe que eu vou te dar ouvido, porque a igreja é isso, nós temos que exortar uns aos outros, por isso que Hebreus 10 diz que a gente não pode deixar de congregar para que possamos abençoar uns aos outros. Que Deus os abençoe e que vocês cresçam nas escrituras cada vez mais. Amém. Obrigado, pastor. Um grande abraço. Tamo junto. Obrigado, Israel, pela sua educação aí. Obrigado. Aproveite a América. Deixa a live salva aqui. Deixarei. É você que deixa, né? Eu que recebi o convite. Isso é. Colocar no YouTube também depois. Tchau. Um abraço.